tens essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto você o adora, Ele vai te curar. Sua presença está entre nós. Recuerda que Jesús, Lembre-se que Jesus é o Criador de todas as coisas. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E Ele sabe do que você precisa. Ele nos fez, Ele nos criou de forma que não há nada que seja difícil para Ele. Há muitos anos, sofri uma queda feia e a dor era muito forte, nunca dei atenção a ela. Não fui ao médico. Hoje, quando você deu a palavra, alguém caiu e bateu muito forte o cóccix. E a coluna, suas costas, muito forte. Você não pode esquecer essa pancada, o impacto tão forte dessa pancada. Mas o Senhor está trazendo agora mesmo cura e a dor está sendo removida pelo Espírito Santo. Senti uma presença muito forte, um calor interno, e comecei a tremer e meu coração estava acelerado e senti a presença do Espírito. A dor foi embora. A dor se foi, Pai, eu te agradeço, vamos agradecer ao Senhor. Janete me disse que há 6 dias foi atropelada por uma bicicleta, mas com muita força. Foi tão forte que ela rachou o crânio. Mas ela não conseguiu vir porque estava sentindo muita dor. Estava muito tonta. Mas ela recebeu a notícia na sexta-feira que o pastor deu especificamente. Alguém bateu a cabeça tão forte que talvez haja uma fissura no crânio e está esperando este milagre. Não sei quais são as sequelas, dores de cabeça intensas. Mas o Senhor está tocando sua vida, tonturas, vômitos, o Espírito Santo está te tocando agora, receba a sua cura. E imediatamente a cura veio, a tontura foi embora, a dor foi embora e essa pastora perfeita. Amém. E você fez exames, ou seja... E eles fizeram exames. Eles me levaram de ambulância, fizeram uma tomografia computadorizada. Tiraram um raio-x da minha coluna e deram 3 pontos que ainda tenho, mas fiquei com vertigem. Isso é terrível. E a primeira palavra que meu pastor me deu na sexta-feira foi essa. E ele disse, deixa a mulher vir, porque ele disse, deixa a mulher vir e eu vou no domingo, pastor, no domingo, e aqui estou eu, pastor, para agradecer a Deus e agradecer ao Senhor. Somente obrigado, Senhor. Deus te abençoe, filha. Esta é a segunda vez que ela vem ao avivamento. Ela me disse que há um mês sofreu um golpe e teve uma dor muito forte no ombro. Não conseguia levantar o braço. Hoje é assim que o Senhor deu a palavra. Há uma pessoa com dor no ombro. Caiu e quebrou a clavícula, mas não cicatrizou bem. Tem muita dor ali. Você pode mover seu braço. Mova-o agora enquanto está recebendo o seu milagre. Quero que venha aqui à frente. Ela começou a mexer o braço. Isso aconteceu, o pastor orou por ela e ela não conseguia fazer isso há um mês. A segunda é que ela passou 17 anos privada de sua liberdade. Sua mãe estava em oração aqui no avivamento e há 15 dias ela recebeu sua liberdade e está vindo para se apresentar ao Senhor e servi-lo. Obrigado, Senhor.
Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que ele fez por você e o que ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. Hoy es un día de muchas celebraciones, de muchas decisiones, pero la más importante que el ser humano puede tomar, recordar esta palabra que quiero que quede grabada en tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está golpeando la puerta de tu corazón, está rodeando tu vida de circunstancias que te hagan saber, Él te ama, Él sueña contigo y está esperando que tú tomes esa decisión por Él. Hoy es la oportunidad para que tomes tu decisión por Jesús. Y si este es el día, si hoy es el día de tu salvación, vas a declararlo con tu boca y vas a repetir después de mí la siguiente oración. Dice: Señor Jesús, yo te necesito. He sido pecador y he estado lejos de ti, pero hoy me arrepiento. Me vuelvo a ti con mi corazón. Te invito para que te entrones en mi vida, para que seas mi Rey, mi único y suficiente Salvador. Lava mis pecados con tu sangre preciosa y por favor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. No lo borres jamás. Ayúdame a ser fiel a ti, a tu palabra, todos los días de mi vida, hasta el día en que pueda estar contigo, celebrando por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Salmo 107. E a partir do versículo 10, diz: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. É de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Amém. 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 Aleluia. Na Nova Versão Internacional, no versículo 10 diz que assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, nieblas, miseráveis, prisioneiros encadenados. Está falando de crentes que caíram sob essa prisão. Hoje quero falar sobre os enjaulados. Há um livro que foi o mais vendido no século XIX, século XX, chamado O Peregrino. Depois da Bíblia, foi o livro mais vendido. E este livro é uma novela sobre a carga que um homem tem, de um homem que tem uma carga que não suporta, que está vestido de trapos. E como ele sai em busca de uma resposta, encontra-se com o evangelista. Ele dá nomes aos personagens, diz evangelista, que é quem lhe pregou o evangelho e já muda suas vestes. E este homem chamado cristão, ele o chama de cristão como todos nós. É a peregrinação de cada um de nós, esse livro, e leva o peregrino. O cristão quer ir à terra prometida, quer ir à cidade celestial,
celestial é seu sonho e apresenta uma quantidade de obstáculos e lutas que você e eu enfrentamos todos os dias até que ele chega à meta. Mas antes de sair, Evangelista lhe apresenta um personagem chamado Intérprete, que quer lhe ensinar as Escrituras. Intérprete toma Cristão pela mão e antes que ele saia nessa missão de ir à cidade celestial, leva-o a um lugar particular. E vou ler, diz Intérprete, tomou Cristão pela mão e o conduziu a um quarto muito escuro, onde havia uma jaula de ferro e um homem preso nela. O infeliz estava muito triste, tinha os olhos fixos no chão, as mãos cruzadas, suspirava com o coração como se estivesse em pedaços. Então disse Cristão: o que significa isso? Intérprete lhe disse: pergunte a ele. E ele perguntou: quem é você? Disse: sou o que não era antes. O que você era antes? Era um cristão professante, próspero, florescente aos meus olhos e aos olhos dos outros. Bem, mas o que você é agora? Disse: sou uma criatura do desespero, dentro da qual, como em uma jaula de ferro, estou preso sem poder sair de forma alguma. E como você veio parar aqui? Pergunta. Cristão e enjaulado responde: deixei de orar, deixei de ser vigilante, dei rédea solta às minhas paixões, pequei expressamente contra a palavra do Senhor, entristeci o Espírito Santo, ele se afastou de mim, tive o demônio sobre minha vida, deixei endurecer meu coração até o ponto que já não posso me arrepender. Esse é. E aí continua a conversa com o enjaulado. É alguém que não pode avançar, que não pode correr para a bênção, que está enjaulado. Não é que esteja em uma jaula, mas é uma metáfora, uma comparação de sua condição espiritual. Sente-se prisioneiro, cativo como um macaco da ilustração. Seus sonhos estão frustrados, sente Deus distante. Por quê? Porque o Salmo 107 diz: por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Jesus quer que sejamos livres dessas prisões. Jesus veio para isso, para quebrar essas prisões, não apenas para nos salvar e nos dar vida eterna, mas Ele nos quer livres. Por isso disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ele quer que saiamos da prisão. Você dirá: de quais prisões vem? O Salmo 107 diz que alguns habitavam em trevas, em lugares escuros, em sombra de morte dessa prisão, aprisionados em aflições e em ferros. Aflições, essa palavra hebraica é em depressão, aprisionados em cárceres acorrentados. E no versículo 12, em modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram, estão enjaulados porque ignoraram a Deus. Há algumas jaulas, às vezes emocionais, em nossas vidas, como a falta de perdão, uma amargura interna, por dentro te queima, te causa raiva e doença e morte. Jesus disse: se não perdoarem, vão cair nas mãos de verdugos. Lá em Mateus 18, verdugos são os que te açoitam e você não pode fugir deles. O amor ao mundo vem como um feitiço
E quando começamos a olhar para o mundo, nos enredar no mundo, fazer amizade com o mundo, porque quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, diz a Escritura, e de repente você fica prisioneiro e quer buscar a Deus, mas tem tanto do mundo que não pode desfrutar de Deus. Outros são prisioneiros da luxúria, da pornografia. Se lerem a vida de Salomão, foi um homem cheio do Espírito Santo. Deus lhe deu sabedoria como a nenhum outro, mas também lhe deu riquezas como a nenhum outro. Ele tinha a unção sobre sua vida. E você dirá, como sabe? Porque ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes e Cantares de Salomão, livros da Bíblia que foram inspirados pelo Espírito Santo quando construiu o templo. Porque foi o primeiro templo. Quando você ouve falar do primeiro templo, do segundo templo, do terceiro templo, o primeiro templo foi construído por Salomão e a glória de Deus veio ao templo. Era tanta glória e a presença de Deus que os ministros, os sacerdotes não puderam entrar. Estavam prostrados no chão chorando por causa da glória. Mas as mulheres, e aí ele não tinha sua luta com as mulheres, fizeram desviar seu coração e o seduziram para adorar os deuses pagãos. E aí começou a aflição, como no Salmo 107. O inimigo começou a atacá-lo por todos os lados. Me surpreende se na sexta-feira falava com alguém que tinha nas suas redes os amigos da escola, já um homem casado, com filhos, com os amigos da escola. Ambientes mundanos, a pornografia nessas redes é que nem precisa procurar. Ela aparece e você fica prisioneiro, prisioneiros da luxúria. E não conseguem sair, querem ser livres, mas estão escravizados, estão amarrados, estão em uma jaula espiritual. Eles amam sua família, mas estão enjaulados. Eles amam a igreja, mas continuam enjaulados. Eles amam a Deus, mas estão nessa condição, deprimidos, angustiados, prisioneiros na escuridão. E mesmo que estejamos sentados onde há luz, o coração é prisioneiro. A Bíblia diz, fujam das paixões juvenis, fujam da tentação. Por que você não permite que seu parceiro ou seus pais, se você é jovem, tenham acesso ao seu celular, ao seu computador, ao seu tablet, às suas redes? Porque isso faz com que tudo o que você faça seja transparente. Isso é uma forma de se cuidar. Uma forma de se proteger ao máximo em 99% dos casos. Sempre há alguém. Pati disse aos filhos, cuidem de Ricardo, cuidem dele. Sempre um deles vai comigo, certo? É melhor nos protegermos porque hoje estou forte, firme, mas Satanás pode ter uma armadilha, mas Deus tem comigo um plano de proteção. Se eu tomo medidas, mas entram no banheiro, se trancam no banheiro e estão lá, por que não deixa o celular do lado de fora, livre, para que possa ver quem te escreve um ao outro? É uma medida de proteção. Isso se chama fugir da tentação, pois a Escritura diz em Tiago, bem-aventurado o homem que suportou a tentação, porque quando tiver resistido à prova, receberá a coroa da vida, receberá. Há um prêmio, há uma coroa quando resiste à tentação. Alguns são escravos do temor dos homens. A Saul foi ordenado destruir os amalequitas que eram perversos. Mas ele não os destruiu, ele destruiu todos, mas deixou o gado e o rei.
E o Senhor o rejeitou por isso, porque ele dizia que temia o povo. Eu acredito que ele não temia o povo, sentiu a pressão do povo, mas ele ia até matar seu filho. Ou seja, não era temor do povo, mas não podemos cair nesse temor do que dirão, porque os outros, quando ministramos aqui, vocês acham que estou pensando que alguém se incomoda porque caem sob o poder de Deus, porque alguém tremeu ali, porque alguém chorou? Pois se o Espírito Santo o tocou e chorou, que bênção! Tudo o que Deus faz é bom, tudo o que vem de Deus é bom. Se alguém não gosta, o problema está no seu coração, não em Deus, porque se Ele faz é bom. Se não gosta, o problema é meu, porque tudo o que Deus faz é bom. Seja o Senhor o vosso temor e o vosso medo, diz Isaías. Assim é o nosso temor. Que importa o que os outros digam, é o que Deus diz de nós. O ciúme. O ciúme é uma prisão. Falo do ciúme diabólico. Ou seja, quando sentimos essa inveja porque alguém tem, porque alguém conseguiu, porque alguém prosperou, porque alguém alcançou. E somos prisioneiros, não somos livres emocionalmente, somos cativos. E que alguém venha e nos conte algo bom sobre outra pessoa, mais cativos. O amor ao dinheiro. Os desejos de glória. Os desejos de glória são um tropeço que vejo neste tempo. Simão, que tinha sido mago, recebe o Senhor pela pregação de Filipe e toda Samaria se converte ou essa cidade. Mas vêm os apóstolos Pedro e João e impõem as mãos sobre as pessoas e começam a receber o Espírito Santo. E então ele viu isso e disse: quanto lhes dou em dinheiro e me dão esse poder para que a quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Porque antes havia enganado o povo fazendo-se passar por alguém grande. Agora ele tinha se convertido, mas era prisioneiro do desejo de glória. Alguns querem essa glória, que os reconheçam, que os exaltem, que os vejam. É uma prisão. O apóstolo Pedro diz: basta já, basta já. O tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. De ser escravos. Hoje eu quero chamar a igreja para que seja livre dessa escravidão em que você caiu por ignorar a palavra de Deus. Não fique mais cativo. É o tempo de sair daí e dizer: Senhor, eu pequei. Não quero ser mais um escravo deste pecado. Se você sente que está cativo, enjaulado, venha ao altar. Venha ao altar. Venha ao altar e diga: Senhor, perdoa meu pecado, perdoa-me e faz-me livre. Corra aqui para o altar. É tempo de correr pela liberdade. Senhor, abre minhas prisões. Tira-me, Senhor, desta prisão onde eu mesmo me coloquei. Quero ser livre na Tua presença. Quero ser livre para Te seguir, Senhor. Quero minha liberdade para poder viver a vida que preparaste para mim. Peça agora que Ele te perdoe. Peça que Ele te lave com seu sangue precioso. Não há um único pecado que o Senhor não vá perdoar, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas fora isso, qualquer pecado, seja qual for, Jesus está aqui para te perdoar. Para perdonar-te. Para isso Ele entregou sua vida por você e por mim. Ele derramou até a última gota de sangue. E através desse filtro, o Pai te vê,
não com ira, mas com misericórdia, não com julgamento, mas com amor. Pode ser que anteontem você pediu perdão, ontem caiu de novo e hoje já se sente indigno. Peça perdão. Levante suas mãos para o céu. Diga: Senhor, perdoa-me, perdoa-me. Perdoa minha fraqueza, perdoa minhas falhas quando não faço o que devo fazer, quando deixo que minha carne me guie. Enche-me, Espírito Santo. Dirígeme al Padre, Señor. Guia-me ao Pai, Senhor. Guia-me a Jesus, por favor. E abre a cela. Sabe, Deus tem grandes planos para cada um de nós. Erramos no caminho, mas Ele sabe. Ele se lembra que somos como o pó da terra, que somos fracos. Somos débiles. E quem dá convicção de pecado é o Espírito Santo. E ainda faça como Davi, que dizia: Senhor, até do pecado que não lembro, do qual não sou consciente, perdoa-me, Senhor. E deixe que esse amor de Deus flua sobre sua vida. Deixe que Ele te limpe, que Ele cure seu coração. E sabe, perdoe. É um ponto muito importante. Se você está ofendido com alguém, se alguém te fez mal, perdoe-o. Porque no perdão há libertação. Não só para a pessoa que te ofendeu, mas para você. É maior para você. Mais grandes para ti. Perdoe essas pessoas. E diga agora: Senhor Espírito Santo, venha e encha-me. Vem, Espírito. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos dar essa salva de palmas ao Senhor. Que Ele quebre hoje essas portas de ferro e os ferrolhos. E hoje vamos livres para adorá-lo, para servi-lo, para segui-lo. Preparem-se, porque se oraram de coração, Deus vai visitá-los, Deus vai abençoá-los. Já não estão prisioneiros, já somos livres em Cristo Jesus. Amém. Vamos dar essa salva de palmas ao Senhor. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.